Nós vamos estar hoje encerrando, né, nessa minissérie sobre Gideão. E hoje é o capítulo 8 de Juízes, a partir do versículo 27. Nós vamos estar vendo a queda, né, não só aí de Gideão, mas a consequência que se veio depois disso, a queda do povo de Israel. Nós vamos ler os versículos 27, depois de 29 a 31 e depois de 33 a 35 do capítulo 8 de Juízes. Amém? Diz assim o versículo 27. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Agora do 29 ao 31. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam de sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E do 33 ao 35, e sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que o livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Amém? Vamos ler mais uma vez. Perdão, vamos orar mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos, meu Deus, pelo Senhor ter nos deixado a tua palavra revelada, Pai, para que a gente pudesse, Pai, aprender, meu Deus, com os erros, aprender com as situações descritas, Pai, e podemos, meu Deus, aprender e evitarmos, Pai, os erros e estarmos cada vez mais, meu Deus, buscando santidade, buscando ter uma vida com menos desconforto, Pai. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, irmãos, antes de vermos aqui a queda, vamos fazer uma pequena recapitulação, né, uma revisão do que foi visto até aqui, né? Na primeira mensagem, a gente viu o chamado, né, onde Deus apareceu para Gideão e chamou ele para libertar o povo. Porém, Gideão se sentia inseguro, incapaz, né? Ele disse que era o mais pobre, que era o menor da sua família, e a sua família era a menor das tribos, né, de Israel. E ficou dizendo que não conseguiria, que não tinha força, e Deus acabou com a argumentação dele com apenas uma frase, né? Ele disse: "Não foi eu quem te enviei". Então, assim, não importa, né, os impedimentos, não importa as dificuldades, se é Deus que está enviando, né, todos os problemas caem por terra, né? Porque se ele está enviando, ele também vai garantir a vitória. Então, mesmo com a insegurança de Gideão, Deus fala para ele: "Não foi eu que te enviei". E com isso ele acaba ganhando coragem e indo, né, enfrentar a sua missão. E na nossa segunda mensagem, a gente viu que missão era essa, né? Que era enfrentar um exército gigantesco com apenas 300 homens. E ele vence essa batalha, né, de forma milagrosa, para deixar claro para todo mundo que era Deus que estava com ele, porque não tinha como ele vencer um exército gigante daqueles com apenas 300 homens e homens com trombetas nas mãos, nem tinham armas de guerra, nem espada, nem nada. Eles foram lá, tocaram as suas trombetas e espantou o exército inimigo, né? Então, ficou bem claro que quem deu essa vitória aqui para Gideão foi o próprio Deus.
E na terceira mensagem a gente viu que ele foi recompensado, né? Deus recompensou Gideão, apesar de Deus mesmo ter dado a vitória, dele ter sido o autor da vitória, ainda assim ele recompensa aqueles que ele usa, né? Ele mesmo concede a vitória, mas ele recompensa as pessoas que ele usa para conseguir. Então a gente viu que ele foi recompensado. Mas, né, como foi dito na primeira mensagem, o livro de Juízes, ele é um ciclo, né? Israel começa ali sofrendo, clama a Deus, Deus levanta um juiz, liberta eles e assim que eles são libertados, eles se esquecem de Deus e voltam a cometer os mesmos erros. E o ciclo se repete. Então hoje a gente vai estar vendo aqui a queda, né, de Gideão e, por consequência, do povo. Como a gente pode ver no versículo 27, é dito assim: E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Ou seja, né, o que que ele fez ali? Quando ele venceu a guerra, ele ganhou muito ouro, né? O povo foi lá e se ajuntou e deu muito ouro para ele. E com esse ouro ali, ele construiu um objeto, né? Um objeto de ouro que, como diz aqui, é éfode, que era aquelas vestimentas que os sacerdotes usavam, né? Então vejam que a intenção dele não era ruim. Ele queria homenagear os sacerdotes levitas, né? Ele fez uma vestimenta igual a que o sumo sacerdote usava, né? Que tinha aquela placa, né, com um monte de pedras preciosas assim no peito. Ele fez um manto de sacerdote com aquele ouro que ele tinha recebido, né? E o povo acabou olhando para aquilo e começou a adorar, né, aquela escultura que ele fez de ouro, né? O que acabou sendo aí o princípio, né, da queda de Gideão. A gente vê a semelhança com o povo hebreu quando saiu do Egito, né? Deus libertou eles. Eles também receberam muito ouro dos egípcios, né? Eles deram ouro para eles poderem ir embora de lá. E eles pegaram esse ouro e fizeram um bezerro, né? Um bezerro de ouro e acabaram idolatrando também, né? Mas a mensagem que fica para a gente aqui é que muitas vezes a gente serve a Deus, a gente participa de uma obra, Deus acaba nos recompensando, né, abençoando as nossas vidas, e muitas vezes essa bênção que chega na nossa vida acaba sendo um tropeço. A gente acaba, né, ficando ali adorando mais a bênção do que a Deus. Então muitas vezes a gente se esquece de Deus por causa do que ganhou exatamente com ele, né? Então esse é o exemplo que fica, né? Quando a gente for abençoado por Deus por alguma coisa, algum motivo, alguma luta que a gente pede para Ele há muitos anos ali para nos libertar, quando chegar essa benção, a gente tem que ter, né, essa humildade de reconhecer Deus, né, como sendo muito mais importante do que qualquer coisa que Ele pode nos conceder, né, e não deixar isso ser um tropeço, como foi aqui para Gideão. Mas esse foi só o princípio, né, da queda. Porque o texto continua nos versículos de 29 a 31, é dito assim: E foi Jerubaal, que é Gideão, né, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina que estava em Siquém lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Então veja, irmãos, esse erro, que é um erro muito comum que a gente vê na Bíblia, né? Que é do homem se envolver com várias mulheres. E pouco antes daqui, o povo hebreu, além de se envolver com várias mulheres, se envolvia com mulheres pagãs, né? Então é um erro que era, infelizmente, né, rotineiro, né? Eles já sabiam, né, aonde que levava esse tipo de erro, mas mesmo assim continuavam insistindo. Como diz aqui que ele teve várias mulheres.
E é curioso que uma dessas mulheres coloca o nome do filho dele de Abimeleque, né? Esse nome é um título que os reis filisteus tinham. Eles, né, além de chamar de reis, também chamavam de Abimeleque, né? Então isso já começa a ser uma ofensa ao povo de Deus. Colocar o nome desse em um filho de um hebreu, de um israelita, né? É como se tivesse colocando o nome do seu filho do seu maior inimigo. E outra coisa interessante é que Abimeleque significa filho de rei, né? Filho de um rei. E, mais uma vez, né, uma afronta a Gideão, que a gente viu na mensagem passada, ele se recusou a ser rei. Ele falou: não, o rei de vocês é Deus. Que Deus reine sobre vocês. Então, a gente vê aqui como que o inimigo vai trabalhando, né? Como se fosse um, como se estivesse desafiando a Gideão, como se estivesse ali confrontando ele, né? Isso por conta do erro de ter se envolvido aí com várias mulheres. E a gente vai ver, né, se vocês continuarem lendo o livro de Juízes, que esse Abimeleque vai trazer muito sofrimento para o povo judeu e principalmente para a casa de Gideão, né? Então, realmente foi uma grande queda. Mas a gente vê aqui que os erros vão sendo repetidos e eles começam pequeno. Parece uma coisa que não tem muita importância. A gente fala assim, ah, é pouco, né? Não tem problema, só um pouquinho mais. E os erros, o pecado, ele começa assim, ele começa com coisa pequena, com coisa que a gente pensa que não vai dar em nada, que isso não tem nada demais, não tem problema. Pode parecer que não dá ali naquele momento, mas conforme esse erro vai sendo repetido, vai sendo feito, ele vai crescendo. Aí chega uma hora que vem, né, as consequências e consequências grandes. Então o pecado ele sempre começa assim, ele começa pequeno, mas quando ele crescer, já não dá mais tempo de voltar atrás, né? Então a gente tem que estar preparado quando ele está pequeno. Quando ele está ali no começo, a gente consegue cortar o pecado, cortar o mal pela raiz. Se a gente deixar ele crescer, aí vai chegar uma hora que não tem mais volta. E as consequências disso a gente vê nos versículos de 33 a 35. Capítulo 8, versículos de 33 a 35, diz assim: E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que o livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Ou seja, né, as consequências vêm agora. Assim que o juiz faleceu, né, e ele já vinha, né, trazendo erros atrás de erros, se envolvendo com várias mulheres. Teve o episódio, né, da escultura de ouro que ele fez e o povo acabou idolatrando. Então, mais cedo ou mais tarde viriam as consequências mais graves. E aqui o texto diz, né? Assim que ele faleceu, o povo já se esqueceu de Deus, e já se esqueceu do que ele tinha feito, esqueceu da guerra, como foi vencida de maneira milagrosa, esqueceram de tudo. Igual o povo hebreu quando saiu do Egito, né? Eles viram lá o Mar Vermelho se abrindo. Antes disso, eles viram as 10 pragas do Egito. E mesmo assim, assim que entraram no deserto ali, já começaram a reclamar de Moisés, reclamaram de Deus também, disseram que preferiam continuar sendo escravos, né? Então é uma ingratidão, né? Esquecer as coisas que Deus fez e ainda reclamar do estado em que está e falar que antes era muito melhor. E na verdade não é.
Então a gente vê aqui mais uma vez a cena se repetindo. Eles viram uma vitória milagrosa, imensa. Mesmo assim, se esqueceram da vitória, se esqueceram de Gideão e se esqueceram de Deus. Então a consequência ela vem quando os erros se repetem e continuam repetindo, e aqui a gente vê a queda, né? Onde já não tem mais volta. O povo se esquece de Deus. E qual que é um grande ponto aqui? A situação estava favorável, né? Eles não estavam mais sofrendo, não estavam sendo perseguidos pelos midianitas, não estavam mais com nenhum povo atacando eles. Então agora que a vida deles está tranquila, eles não precisam mais de Deus, né? Assim por dizer, né? Eles agora abandonam a Deus e voltam a cometer os mesmos erros que faziam antes de Deus livrar eles, né? E isso é uma armadilha muito grande, que até nos dias de hoje a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente busca Deus ali em um momento de sofrimento, de luta, de muita dor, a gente está ali buscando Ele com fervor, orando, e aí quando passa esse momento, quando Deus acaba ali concedendo o livramento, a gente se esquece dele, né? Aí muitas vezes já não ora mais, já não vai com muita frequência à igreja, já não pega a Bíblia para estudar e vai esquecendo dele aos poucos, até chegar o momento que a pessoa se desvia de vez. Por quê? Porque ela já não está mais precisando. Então, por isso que muitas vezes a igreja passou por momentos, né, de aflição, de perseguição, porque isso fortalecia, né, a fé dos irmãos e fortalecia a igreja. Porque parece que quando a pessoa está numa situação acomodada, ela não se preocupa muito com Deus. Então esse erro a gente vê aqui os israelitas repetindo. Então isso que fique, né, como lição para a gente, né? Como que a gente consegue quebrar esse ciclo aqui para não acontecer isso nas nossas vidas? Porque eu sei que mesmo nos dias de hoje, a gente tem esses momentos que a nossa fé se esfria, aí a gente passa por aflição, aí clama a Deus, ele nos livra, e depois a fé esfria de novo e fica nesses altos e baixos aí. Mas existe uma forma de evitar isso, né? Que é através da vigilância, né? É você vigiar e orar o tempo inteiro, todos os dias. Quer precise, quer não precise, quer você acha que tem que orar ou não, todos os dias tem que estar em contato com Deus, né? Se você está passando por um momento de tristeza, vigia, ora, conversa com Deus. Está passando por um momento de alegria, aí que você tem que vigiar mesmo, né? Tem que tomar mais cuidado ainda e orar para que esse momento não te desvie do caminho de Deus. Então, a única solução para a gente não cair nesse erro é a vigilância constante e buscando a palavra de Deus e buscando aprender, né, da palavra dele. Ele nos deixou a sua palavra revelada com muitos exemplos, muitas coisas que a gente pode estar, né, aplicando em nossas vidas, né, estudando constantemente e evitando cometer os erros que a gente vê que foram cometidos aqui. A gente não precisa pagar para ver, né? Já tem aqui o erro, tem a consequência e tem como evitar de fazer. Então, o que a gente pode aprender na história de Gideão é que a gente pode sempre olhar, né? Olhar para a palavra, olhar para o passado e aprender com os erros e confiar mais em Deus, entregar a vida nas mãos dele e evitar de cair nesses erros comuns e de, por consequência, né, se enfraquecer na fé e acabar se desviando porque não percebeu que estava cometendo vários erros. Então, desejo essa noite que vocês, tanto os irmãos aqui presentes, como eu e os que estamos assistindo, que todos nós possamos estar sempre buscando conhecer mais de Deus, nos aproximar cada vez mais da palavra dele, independente da nossa situação, se a gente está numa situação cômoda ou se a gente está numa situação difícil, mas que a gente possa dia e noite estar meditando na palavra de Deus e buscando a presença dele. Amém, irmãos?